Olá, galerinha da mediação! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. E eu sou a professora Dani Maia e estaremos aqui dando continuidade aí ao conteúdo do terceiro ano. E aproveitando para dizer que nós já estamos na unidade 2, né? Já estamos caminhando para o final do nosso componente aí de Sociologia, tá certo? E, terceirão, é muito importante esses conteúdos que nós estamos passando aqui para vocês, que nós estamos ministrando aqui para vocês, porque são uma retomada de uma forma sucinta do que a gente já viu no primeiro e no segundo ano. Então, nós vamos rever alguns conteúdos, mas sobre uma outra perspectiva, né? Sobre um outro olhar. Então, hoje a gente vai trabalhar, né, globalização, um assunto extremamente importante, que ele recai aí em outros conteúdos, né? Então, vamos lá, vamos ao quadro, vamos conhecer os conteúdos da aula de hoje. Aula 9.1, vamos lá? E aí, né, nessa aula, nós vamos trabalhar sobre esse conteúdo de globalização e integração regional, né? O que é globalização? O debate sobre a globalização, o mito da globalização, integração regional, a formação de blocos econômicos, né? Só uma pincelada aqui. A gente vai discutir, de um modo geral, quais são aí as contradições desse mundo globalizado da qual a gente está inserido, né? A sociologia ela tem esse papel de trazer uma nova visão, né? Essa visão mais crítica, não é só dizer o que é a gente saber olhar aí os diversos lados, os diversos âmbitos de todas essas questões que permeiam aí a nossa sociedade, tá certo? E nós temos como habilidade de hoje, né? Nossa habilidade é conhecer os temas contemporâneos da sociologia e estabelecer relações com as questões atuais, né? Esses temas da contemporaneidade e estabelecer com a nossa vida cotidiana, né? Essa sociedade aí que está em constante transformação e que a gente acompanha isso, né? A todo momento ela influencia na nossa vida, tá? E a gente tem uma atividade interativa que eu peço para que vocês, alunos do terceiro ano, participem, tá? Coloquem lá a resposta dessa atividade interativa. Eu sei que a gente está vivendo um momento peculiar, mas eu acho importante, eu penso que seja importante vocês tentarem aí participar dessa atividade interativa, tá certo? Que é aí dizer para nós quais são os desafios do mundo globalizado. Então, vocês podem colocar aí nos comentários, tenham empatia, né, quando forem fazer os comentários aqui sobre a nossa sociologia, sobre os professores, mas escrevam aí o que vocês, né, quais são os desafios aí que vocês percebem que existe a partir desse mundo globalizado, né? Que a gente vai trabalhar agora, tá certo? E o que é globalização, né? A globalização, é preciso que a gente reforce que ela foi aí algo intencional, né? Esse processo de globalização que atinge aí o sistema capitalista, que é decorrente desse sistema capitalista, ela foi algo pensado, ela foi algo premeditado, não veio do nada, não. Os mercados, eles já estavam saturados, né? E as grandes economias mundiais queriam o quê? Queriam novos mercados. E aí começou aí esse grande processo de globalização, que atinge as nossas vidas, né? Por mais que a gente não ache que as nossas vidas são atingidas por esse processo, sim,
é atingido muito, né? Dos efeitos da globalização é essa era da informação da qual a gente vive, que a gente falou na aula passada, que foi influenciada, aí esse sistema, ele ganhou força dentro dessa era da informação, dentro dessa rapidez aí que as informações estão caminhando diante dessa sociedade da qual a gente faz parte. Então, o processo de globalização ele foi algo intencional. Não se tinha mais mercado interno dentro desse sistema capitalista. E o que queria? Qual era o objetivo? Ganhar novos mercados. E o processo de informatização, né, dessa era informacional, na verdade, ele colaborou para que nós entrássemos nesse mundo globalizado. Mas vamos para o conceito? Vamos ao quadro? Olha só, então a globalização ela é um momento do sistema capitalista, então ela é próprio desse sistema, ela é intrínseco, né, a esse sistema, faz parte desse sistema, que pode ser entendido como um fenômeno de múltiplas dimensões, econômica, social, política e cultural, porque quando se pretendeu atingir novos mercados, ganhar novos mercados a nível mundial, não influenciou só na ordem econômica, não só na questão econômica, na dimensão econômica, mas se influenciou na questão social, na questão política e na questão cultural também. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Então, é esse momento, né? A globalização é esse momento do sistema capitalista que é entendido como um fenômeno que, dentro desse momento, desse sistema capitalista, de ganhar novos mercados, que foi algo intencional, é um fenômeno que atinge vários âmbitos. O âmbito econômico, o âmbito social, político e cultural. Tá certo? Muito bem. E aí, qual é a relação entre a globalização e a integração regional? Né? Qual é essa relação que existe entre esse mundo globalizado, entre essa economia aí, né, com todas essas relações de vários âmbitos com a integração regional? Então, é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Então, é essa relação, né? A globalização e com a integração regional é esse processo que vai integrando aí várias pessoas, vários países e várias pessoas do mundo inteiro, né? Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e difundem aspectos culturais pelo mundo. Então, essa integração entre o regional, entre o mundo, né? Ela é estabelecida em vários âmbitos. Não mudou só a nossa vida no âmbito econômico, mas mudou a nossa vida no âmbito social, num âmbito social, cultural, né? E nós vamos explicar o porquê. Então, é importante que se diga que existe, dentro desse mundo globalizado, essa tentativa de integração regional, mas a gente precisa se atentar quais são os pontos positivos e negativos de toda essa globalização que surgiu aí, tá certo? Dentro desse processo, tá? Vamos ao quadro? Olha só, vamos lá? E a gente traz outro conceito que é muito importante para a gente estar discutindo aí sobre a globalização, que é a aldeia global. E o que vem a ser uma aldeia global? A aldeia global, né, a gente tem a sensação aí, esse rapazinho segurando esses múltiplos rostos aqui, essas pessoas com suas múltiplas personalidades, enfim. Então, a aldeia, a gente imagina assim, uma aldeia é algo pequeno, né? Essa tentativa de ser algo pequeno e, ao mesmo tempo, ser algo grandioso. Então, a aldeia global, ela está relacionada com a criação de uma rede de conexões que deixam as distâncias cada vez mais curtas,
facilitando as relações culturais e econômicas de forma rápida e eficiente. A ideia de aldeia global é todas essas questões, essa rede de conexões que existe dentro desse mundo globalizado, o que ela proporciona? Proporciona uma aldeia global, que faz com que eu que estou aqui, a professora Dani Maia, que está aqui em Porto Velho, conheça culturas de países lá do Oriente Médio, né? Faz com que tente encurtar as distâncias, né? Essa rede de conexões, onde a tentativa é encurtar as distâncias através aí dessa rapidez da informação. Então, eu que estou aqui em Porto Velho, né, posso aí me comunicar com alguém que está do outro lado do mundo, né? Posso fazer uma videochamada com alguém que está em outro lugar do mundo, né? Que, nossa, tempos atrás isso seria assim, né, impensável. Então, essa é o conceito de aldeia global, né? Ela vem com esse intuito aí de encurtar essas distâncias que existe aí dentro desse mundo, né? Nesse mundo globalizado. Então, a ideia de aldeia é algo pequeno, mas que eu tenho relações, conexão com outras pessoas que estão em um lugar muito distante do meu, tá certo? Vamos ao quadro, olha só. E aí é isso, as distâncias cada vez mais curtas, facilitando essa relação cultural e econômica de forma rápida e eficiente. E aí os meios de comunicação, a tecnologia da informação, ela colaborou muito para isso, né? Colaborou muito. E aí a gente já vai entrando nos pontos positivos e pontos negativos da globalização, tá certo? E é importante que a gente observe, né, todas essas contradições que o próprio mundo globalizado traz para nós, né? O ponto positivo da globalização, que a gente traz aqui, os avanços tecnológicos que tornam a vida, né, que tornam mais fácil a vida das pessoas. Então, hoje a gente está vivendo esse momento peculiar, por exemplo, né, um momento peculiar de pandemia, que a gente percebeu o tanto que essas tecnologias, né, pareceu assim que foram fabricadas da noite para o dia, né? Mas não, elas já estavam aí. E num momento peculiar como o nosso, da qual a gente está vivendo, elas aí se tornaram importantíssimas para nós, né? A mediação tecnológica já estava aí um pouco à frente disso, mas esse seria aí um pouco o ponto positivo da globalização. São esses avanços tecnológicos que tornaram a vida mais fácil, né? A vida das pessoas mais fácil, tá certo? Assim, ela facilita o fluxo de informação e de capitais mediante inovações nas áreas das telecomunicações e da informática. Então, a globalização ela tem esse efeito positivo de tornar a nossa vida mais prática, mais fácil, né, de facilitar tudo isso, e vai facilitando esse fluxo de informação e de capitais, mediante essas inovações que vão surgindo dentro dessa área das telecomunicações e da informática. Ponto negativo da globalização. Aluno do terceiro ano, é muito importante que vocês gravem esses pontos positivos e negativos, porque esse assunto, ele é um assunto extremamente cobrado. Se ele não cai em algo que tem a ver com uma redação, dentro da redação ele vai cair em forma de questão, porque a partir desse mundo globalizado surgiram várias outras questões sociais, né? Então, a gente acaba entrando nesse conteúdo aí, falando de outras coisas, mas a gente recai nessa ideia, nessa questão do mundo globalizado, tá? Ponto negativo. A maior parcela do dinheiro fica entre os países mais desenvolvidos.
Estes investem o capital, né, o dinheiro, numa relação desproporcional, o que gera uma brutal concentração de renda. Então, tem um teórico que eu vou trazer ele já para vocês, que é um geógrafo, que é o Milton Santos, né? Ele traz essas contradições do mundo globalizado e uma das questões que ele traz é essa, né? É que quem já tinha capital para investir, quem já era rico dentro desse mundo da qual a gente faz parte, com o processo de globalização, ele se desenvolveu mais ainda. Os países, né, que tinham mais grana, que eram mais desenvolvidos, tinham mais capital, mais qualidade de vida, se desenvolveram muito mais. Mas os países que não eram, não fez muita diferença, né? Porque continuaram sendo países subdesenvolvidos. É aquela velha história, né, de quando éramos colônia. É a mesma lógica, né? Quem veio para cá explorar as colônias já tinha ali, né, uma situação mais favorável, entre aspas. E a colônia continuou sendo colônia, né? Porque a gente era colônia e continuou sendo um país aí subdesenvolvido. Então, dentro desse processo de globalização, para nós, sim, tiveram efeitos positivos. É importante que a gente consiga observar os efeitos positivos dentro desse mundo globalizado, da informação, da rapidez, do acesso à informação, né? Mas o sistema, esse mundo globalizado, ele também traz as suas contradições, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação na internet, vocês, principalmente que são alunos do terceiro ano, precisam filtrar essas informações, né? Preciso saber o que são fake news, né? Não compartilhar informações falsas aí, informações que vocês não sabem de onde é a fonte, de como foi feito. Então, a gente é preciso olhar o processo dentro dos dois lados, né? Os dois lados do processo de globalização. E as consequências dele na nossa vida cotidiana. Então, quem já era rico, continua rico. Mas os países subdesenvolvidos, né? O que conseguiram a partir desse mundo globalizado? O que mudou para nós, né? Então, esse é um ponto aí de reflexão que a gente traz, tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos ao quadro. Olha só. E aí tem um ponto de vista sociológico, né? Que a gente também entra na análise das relações de poder, de organização da produção e de ideologias produzidas em escala internacional, com consequências importantes para a nossa experiência do mundo. Então, com esse poder, né, econômico forte de alguns países que são desenvolvidos, essas ideologias, né, daqui quem tem ali o grande capital, ela acaba se perpetuando para o mundo, né? E essa visão ideológica, ela vai mudando as nossas vidas. Ela entra na cultura, ela entra na questão social, né? Uma das grandes críticas da globalização também é a ideia de homogeneizar as culturas. A gente acha que existe um pensamento único, né, de cultura, de formas de pensar e de agir que são produzidas por essas nações que já eram ricas, que já eram desenvolvidas e que vai se perpetuando, né? Que vai se perpetuando, inclusive com essa vantagem da informação e com esse mundo globalizado. Então, existe, que nem a relação quando vieram para cá, quando a gente era colônia. O que chegaram aqui, olharam para as culturas daqui? Acharam bacana, vamos usar, tá tudo legal? Não. Impuseram uma visão de mundo, uma visão de cultura, uma visão de cultura correta, e isso vai se perpetuando, né? Inclusive no mundo da qual a gente está, no mundo globalizado. Tá certo? Muito bem. E aí, né, a gente existe todo um debate, né, como a gente falou, dos vários pontos sobre esse processo de globalização.
A globalização, ela também produz leituras divergentes sobre seu funcionamento atual e suas possibilidades futuras. Então, há quem diga que é uma coisa muito importante, que o mundo precisa, mas há quem diga não, olha, os processos sociais, a visão de cidadão, a gente não acha que isso vai melhorar, que isso vai se acender. Né? Então, são vários debates que permeiam aí essa questão da globalização. E dentro desse processo existe um pensamento único, que procura estabelecer a globalização como um processo natural e benéfico na história da humanidade. Né? É importante que, eu vou frisar isso, comecei a aula falando isso, a globalização, esse processo de globalização, ele não é algo natural. Não foi algo que o mundo chegou a essa conclusão, precisamos nos informar, precisamos ganhar... Não, foi algo premeditado, né? Os grandes países que queriam ganhar mais mercados, o mercado interno saturado, olha, vamos sair daqui, a gente precisa ganhar mais dinheiro, a gente precisa lucrar mais, né? E as tecnologias, elas favoreceram para isso ocorrer. A gente trabalhou na aula passada um pouco sobre esses temas, né, que são importantes a gente conhecer. Então, não existe esse pensamento de que a globalização é algo natural da humanidade, né? Veio assim, de uma forma natural, não. Foi algo pensado e premeditado. Os grandes blocos econômicos, os grandes países, né, tinham essa visão de abrir os mercados, né, de ampliar os seus mercados, certo? Vamos ao quadro. Muito bem, vamos ao quadro. E aí a gente traz essa crítica, né, desse pensamento único, né, que são divididas em duas posições, que é a posição otimista e a posição pessimista, em relação aos benefícios sociais e as outras consequências que o processo de globalização trouxe. Então, para o pensamento único, a globalização é um momento de realização de um sonho, de reduzir o mundo a uma única aldeia global. Nessa aldeia, a tecnologia permitiria a difusão imediata das notícias, ao mesmo tempo que tornaria as viagens mais rápidas, encurtando as distâncias, né? Então, existia esse pensamento de encurtar as distâncias, de tornar toda essa comunicação, né, muito mais rápida, e a gente chegou nesse ponto, né? E isso permitiria o quê? Olha só, o funcionamento de um mercado global com uma única identidade, né? Ou seja, uma identidade universal e homogênea, instaurando uma cidadania global. Só que aí a gente traz a visão, né, do Milton Santos, que já essa visão aí mais pessimista, né, sobre o processo de globalização. O Milton Santos, gente, ele é um estudioso, né, da área da geografia humana, que muito importante, inclusive. Ele tem alguns livros, tem um livro muito famoso dele que se chama Por uma Outra Globalização, e o Milton, ele ganhou um prêmio que foi, se eu não me engano, por esse livro que ele escreveu, que é como se fosse um prêmio Nobel, né? Como se fosse um prêmio Nobel da área de humanas, por conta desse livro dele, né? Desses estudos que ele fez, principalmente ligados aí à globalização. Ele tem essa visão pessimista, tá? Mas só que, por exemplo, nesse livro, ele também traz, por uma outra globalização, já dá uma ideia de repensar essa globalização, né? Repensar isso de outro modo, né? De outro modo, repensar esse sistema de outro modo. E aí ele fala assim, né? Que a velocidade com que as notícias circulam no mundo nem sempre se traduz em informações para as pessoas. Não é porque você tem muita informação
muitas notícias, que isso seja uma informação para as pessoas, uma informação de qualidade, né? A gente vê isso, né, hoje, inclusive com as fake news. O Milton Santos, ele falava que existe uma fábula, né, uma historinha linda, contada por esse pensamento único, esse pensamento da globalização, né, como se algo fosse muito bonito, né? Existe uma fábula da globalização, que ele dizia isso, né? Existe uma fábula da globalização. A gente precisa se contrapor a essa visão de que dentro desse mundo globalizado tudo é perfeito, né? E aí outro ponto que ele coloca dentro dessa visão pessimista dele é que o encurtamento das distâncias atende apenas aos que possuem condições de viajar. Ou seja, é aquela visão de que os países que já estavam desenvolvidos, aquelas pessoas que já estavam dentro desse processo benéfico, dentro dessa sociedade, elas só continuaram ganhando mais benefícios dentro desse mundo globalizado. Então, o encurtamento da distância é para quem possui condições de viajar. Quem não possui, não vai viajar. Quem não tem condições, não vai viajar, né? E outro ponto que ele coloca é ignorância, pobreza, desemprego, disputas étnicas são comuns na situação da comunidade, né, da humanidade atual. Então, dentro desse processo de mundo globalizado, não se valoriza essas identidades, as etnias, as culturas, né? Se valoriza uma cultura de massa, né? Uma roupa da moda que é imposta dentro da sociedade, um cabelo X, né? Então, as culturas, elas se passaram a ser mais homogêneas, não ali favorecendo a certas identidades, a certas culturas, né, que são diferentes, que são diversas, tá certo? Vamos ao quadro? E aí, esses são alguns pontos, né, que o Milton traz para nós, que é bem interessante. Agora a gente está vivendo esse momento de pandemia, né? E é interessante a gente falar sobre isso, que a nossa pandemia começou como, né? Será que se a gente vivesse num mundo não globalizado, será que essa pandemia teria ocorrido da forma como ocorreu? É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque começou lá na cidade, acho que foi de São Paulo, não sei, mas alguém que estava passando férias na Itália veio e trouxe o vírus, quando pensou que não, já estava aqui em Rondônia, quando pensou que não, mas de que, né? Então, assim, também tem esses lados, né, negativos aí desse processo de globalização. Hoje a gente viu e está sentindo na pele, né, que essa rapidez, esse encurtamento das distâncias, também trouxe esse ponto aí que é interessante a gente abordar e pensar sobre isso. Tá certo? Vamos ao quadro, dando continuidade aí a essa visão, né, pessimista do Milton Santos. Mas ele fala, gente, também, quando ele fala nesse processo de globalização, o Milton ele não traz só a visão pessimista, não. Ele fala o seguinte também. Quando ele fala por uma outra globalização, ele fala, olha só, se os países que são desenvolvidos, é claro que ele está sonhando, né? Mas ele fala assim, se os países que são desenvolvidos se unissem por um ideal de sociedade, né? Tivessem solidariedade com os outros países, a gente poderia acabar, inclusive, com a fome no mundo, né? Porque não é falta de alimento, por exemplo, né? A gente sabe que não é falta de alimento, não falta alimento nesse mundo. É a má distribuição que existe. Então, ele falou, olha, se os países, ao invés de serem gananciosos e cada vez mais ficarem disputando quem tem mais poder econômico entre si, ao invés de terem essa visão, tivessem uma visão mais solidária e se esforçassem para acabar com a fome, enfim, né, com outras questões desse cunho, né, de cunho social, eles conseguiriam. Então, é essa visão, né, para assim, um mundo globalizado é possível,
desde que nós tenhamos uma outra visão de sociedade, uma outra visão de mundo globalizado, uma visão de mundo globalizado solidário, que a gente, inclusive, pode estender a mão para um país subdesenvolvido, né, gente? Então, mas na prática, a gente percebe que a gente não teve essa ascensão de pensamento solidário, e a gente continua ainda com esse abismo social enorme entre os países, né? Enfim, então, que vai se perpetuando aí cada vez mais, tá certo? E aí tem a visão otimista, né? Qual é a visão otimista? É a mistura crescente de povos, culturas e costumes, o surgimento de sociodiversidade, convivência das diferenças. Quando você conhece uma cultura de outro país, né, você acaba conhecendo isso, né, acaba misturando esses costumes, essas culturas. A emergência da cultura popular que se apropria dos meios da cultura de massa. Então, a cultura popular também podendo se apropriar desses meios, né, se reinventando para continuar existindo. Então, é certo que a revolução tecnológica que se iniciou em 60 e cujos efeitos só foram difundidos quase 30 anos depois, foi o grande diferencial aí entre o presente e o passado próximo. E aí tem o mito, né, da globalização, que para José Maria Gomes, a globalização funciona como um mito. É uma ferramenta a serviço das novas estratégias de acumulação do capitalismo internacional. A gente já falou, né, sobre isso, né? Então, aqueles países que têm mais capital vão continuar tendo mais, e os que são subdesenvolvidos, né, vão continuar nessa condição, tá? Por isso que ele fala que é um mito. Então, a base do mito está aí dentro dessas grandes corporações e dos grupos e classes comprometidos com a geração de lucro, né? Para eles, a globalização é um fenômeno benéfico e irreversível. Combina as ideias de ampliação das possibilidades de lucro, de velocidade de comunicação e de tomada de decisões em tempo real, enquanto difunde inevitável o fato das grandes corporações privadas ditarem as formas de organização da produção no mundo. É a mesma discussão, né? As grandes corporações, quem tem um grande capital, ele vai ditando aí as regras em relação ao mundo, né? E aí a gente fala de regras ideológicas, regras culturais, regras sociais, né? O processo, o econômico, ele tem essa capacidade, né? De ditar essas regras, né? O capital, ele tem esse grande poder, né? Quem detém um capital, ele tem um grande poder de ditar, inclusive, essas regras aí, que vai para outros cunhos, né? Que vai para o cunho social, que vai para o cunho cultural. Então, é isso que ele está discutindo aqui. Então, os processos de integração regional estão diretamente ligados ao desenvolvimento do capitalismo globalizado. Novos blocos econômicos surgiram em meados do século XX, o que resultou em diferentes graus de integração entre os países. Ele está falando aqui que, a partir desse processo de globalização, novos blocos surgiram e com diferentes alianças, né? Diferentes integrações entre os países aí de acordo com seus interesses, principalmente econômico, tá? Então, o diálogo econômico implica integração política. Olha só que interessante. O diálogo econômico implica em integração política, ou seja, o econômico, o capital, ele está inclusive mandando nessa integração política, em como que politicamente os países se comportam, né? Então, a ideia de complementar de maneira satisfatória a relação econômica entre os países de uma mesma região tem como finalidade o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida das pessoas daquele lugar, né? Mas nem sempre isso é possível. A integração regional muitas vezes contempla economias muito diferentes, né?
Então, agora a gente vai partir para essa visão muito rápida sobre a formação dos blocos econômicos. Então, é uma importante modalidade, esses blocos econômicos, né, de organização do sistema internacional. Então, os blocos econômicos é uma organização de um sistema internacional. E aí, olha só, do ponto de vista político e jurídico, a integração a blocos econômicos é um ato soberano do Estado. Do ponto de vista político, de como que aquele país, aquele Estado enxerga e se posiciona no mundo, jurídico, das suas leis, a integração de blocos econômicos é um ato que estabelece relação com a soberania de cada Estado. Então, olha só como a formação dos blocos econômicos tem uma influência na nossa vida. E a gente está falando de política, de como que eles se comportam, os países vão se comportar perante o mundo, e as suas decisões, as suas leis também são influenciadas por esses blocos econômicos, tá? No entanto, a união de diferentes países com pesos econômicos diferentes, que passaram a assumir posições e compromissos comuns, podem conduzir a certo grau de perda de soberania, ou pelo menos de autonomia algum deles. Então, nesse parágrafo está dizendo assim, dependendo do qual bloco você está, não é muito interessante, né, você estar nesse bloco, porque você acaba assumindo aí uma posição política, né, dependendo do bloco econômico da qual você faz parte. Do ponto de vista econômico, a integração ocorre em diferentes níveis de intensidade. É também um processo político entre 2 ou mais países aí para reduzir total ou parcialmente as barreiras comerciais entre eles. Estão vendo como a economia, né? Marx já dizia isso, né? O econômico, o capital, ele acaba que ele vai mandando em outras esferas da sociedade, né? Então, você participar de um bloco econômico é um processo político, é uma visão de mundo, né? E quando você define isso, você, inclusive, vai comprando barreiras aí com outros países, né? Que estão ou não dentro desses blocos. E aí a gente trouxe aqui alguns tópicos importantes para vocês conhecerem, né? Pode-se distinguir pelo menos 4 grandes etapas nos processos de integração econômica. A área ou zona de livre comércio, a ZLC, que tem o objetivo de quê? Visa a tarefa zero entre os países membros, os quais eliminam barreiras ao comércio recíproco, mas também mantém políticas comerciais independentes com relação a outras nações. A União Aduaneira, UA, né? É uma ZLC, né, uma zona de livre comércio, na qual os Estados-membros seguem uma política comercial comum em relação a outros países, mediante uma adoção de uma tarifa externa comum, né, comum a todos eles, claro. Mercado comum é uma união aduaneira em que há uma livre circulação de fatores de produção, mão de obra, insumo, entre os países da região, sem restrições legais, né? União Econômica Monetária, mercado comum no qual há unificação das políticas monetárias e fiscais, com o estabelecimento da União Europeia, né, a plena unificação dos mercados ela é atingida. Essas são algumas siglas, né, que são importantes vocês conhecerem. Então, a constituição de um bloco econômico, olha só, você fazer parte de um bloco econômico é a principal política de integração regional para criar e ampliar espaços intra- e supranacionais que permitam maior complementariedade, intercâmbio e incremento da capacidade aí de competição dos países membros em relação aí ao resto do mundo. Isso em todos os setores, tá, galera? Então, por hoje é só, essas são as nossas referências, tá? Esse assunto é extenso, mas é extremamente importante. Galerinha, fique ligado que a aula continua. Até mais!